Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, nós viemos nesse episódio muito especial. Eu sei que eu falo isso toda vez, vou continuar falando toda vez. Nós estamos no episódio 7 da segunda temporada. Gente, eu tô muito feliz, eu tô muito grata. Esse episódio era para eu ter gravado há um tempo atrás já. Porém, hoje, inclusive, eu dei um problema com o som, acabei esquecendo meu iPad em casa, que é geralmente onde eu gravo o áudio do podcast. Enfim, tive que fazer uma gambiarra aqui, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Quando a gente é apaixonado por Cristo e quando a gente quer fazer alguma coisa por Ele, quando a gente quer, de fato, estar perto dEle, a gente não mede esforços. Então, aqui estou eu para trazer a palavra dEle para você, para trazer as reflexões dEle para você. Então, já seja muito bem-vindo, se aconchegue aí, porque o episódio de hoje está muito especial, gente. Eu trouxe um assunto que, às vezes, a gente não tem nem ideia, né, do como a Bíblia ela é diversa e como a palavra de Jesus, ela pode se encaixar em todos os ramos da nossa vida. Às vezes as pessoas trazem assuntos aleatórios e que sim, Jesus falou sobre esses assuntos. A gente só precisa puxar ali para o nosso cotidiano as reflexões que Jesus falava. E hoje eu quero falar nada mais nada menos do que os estudos, o trabalho. Esse tema, quando eu pensei nele, eu falei, gente, como que eu vou falar sobre os estudos? E quando eu fui planejar o episódio, fluiu de uma forma muito gostosa, na verdade. Eu comecei a pesquisar reflexões na Bíblia, e isso, assim, foi mais fácil do que eu esperava. Porque, pensando, né, a gente pode até pensar, porque hoje as pessoas, elas estudam muito mais do que na época, né, na época de Jesus e tudo mais, então não se falava muito sobre. Mas Jesus, de certa forma, ele sempre trouxe um pedacinho que a gente podia encaixar nesse quesito ali dos estudos. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar esse assunto lindo. Eu quero já pedir perdão pelos barulhos externos. A gente tem vizinhos aqui. Eu estou no meu lugar de novo. Vocês sabem, a galera que já é raiz daqui sabe que ali naquele cantinho ali atrás foi onde eu gravei o meu primeiro episódio do podcast. E eu gosto muito de voltar aqui para gravar justamente por isso, para a gente relembrar as nossas origens. Então, gente, vamos lá. Eu sempre comento aqui nos episódios que a gente pode colocar Jesus em todos os ramos da nossa vida. Seja se a gente vai para alguma festa, seja se a gente vai para alguma festa de família, se a gente vai para algum lugar, se a gente vai para algum passeio. A gente pode encaixar Jesus na nossa rotina, seja a gente indo para academia ou indo para a escola. Eu sempre trouxe esse tema aqui porque parte do processo da gente se apaixonar por Jesus é a gente conviver com ele. Você trazer Jesus mais perto para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, faz parte do processo de se apaixonar cada vez mais por ele. Quanto mais a gente convive com algo, mais a gente se acostuma, mais a gente pega apego, mais a gente, de fato, ama essa coisa. Isso seja para amigos, para relacionamentos, para família, até para coisas materiais também. Quanto mais a gente convive, é só pegar, por exemplo, a nossa casa. Quanto mais a gente convive, mais a gente começa a tomar apego pela nossa casa, né? Enfim, e diversos outros ramos. Quando a gente pensa nos estudos, isso não é diferente. A gente tem sim como trazer Jesus para os nossos estudos. E isso foi um desafio, como eu disse, eu achar reflexões sobre isso que trazessem ali para o quesito dos estudos, do trabalho. Mas, na verdade, foi mais fácil do que eu esperava. Jesus, ele sempre deixou muito claro a questão da perseverança. Jesus, ele sempre deixou muito claro essa questão de que todo esforço, todo trabalho que a gente faz, todo esforço que a gente põe em algo, toda a dedicação que a gente dedica, seja numa pessoa, seja num sonho nosso, e seja nos estudos, tudo isso gera frutos, gente. Tudo que a gente coloca nossa dedicação, tudo que a gente coloca Jesus junto, gera frutos. Eu sempre comentei aqui que quando você tem algum sonho, se você traz Jesus para esse sonho, não tem como ele dar errado.
E se desviar alguma coisa do caminho, foi porque precisava que desviasse. Foi porque fazia parte do plano de Jesus também. Então, por que não fazer isso para os nossos estudos? Por que não trazer Jesus para os nossos estudos? Por que não trazer os ensinamentos dele de perseverança, de esforço, de força? Tudo isso gera frutos, gente. É só você pegar, por exemplo, as histórias dos discípulos, dos profetas. Se você pega a história de Noé, de Moisés, enfim, de todos os discípulos, se você pega a história de Pedro, de João, a história de ninguém foi fácil. Eu acho que a história de Jonas, se eu não me engano, Jonas foi quem foi engolido pela baleia, né? Eu acho que é Jonas. Se você pega a história de todos esses discípulos, nenhum deles teve um caminho fácil. Quando Jesus mandou eles irem profetizar em Jerusalém e nas outras terras, ele falou: vão sem nada, vão com um manto, a pé, vão sem nada. Isso é um esforço muito grande. E gerou muitos frutos. Gerou a profetização, gerou espalhar a palavra de Deus. E não só isso, não só depois de Jesus, mas a história antes também. Muitos apóstolos eram cobradores de impostos, eram assassinos e tiveram dificuldades ao longo da vida. Tem muitos homens na Bíblia, eu não lembro agora qual que é o nome da pessoa da Bíblia, mas era um casal que não teria filhos de jeito nenhum. Então, eles passaram por muitas dificuldades, eles tentaram engravidar diversas vezes, até que eles começaram a colocar Deus no sonho deles. Esse sonho de engravidar, esse sonho de ter um filho, eles chamaram Deus para isso. E Deus concedeu-lhes um bebê. Eu não lembro se foi um ou se foram vários, agora eu estou nessa dúvida. Então, assim, a vida de nenhum seguidor de Jesus, a vida de nenhum profeta, a vida de nenhuma pessoa que tinha Jesus, que tinha Deus, foi fácil. Porém, todo o esforço que eles fizeram, todo o trabalho que eles tiveram, gerou frutos concedidos por Deus. Então, o que faz você pensar que Deus não, que com o seu esforço que você está dedicando agora, que esse esforço que você está fazendo agora para os seus estudos, para o seu trabalho, porque o que te faz pensar que Deus não te daria, isso não geraria frutos, que Deus não te concederia bênçãos? Eu não sei vocês, mas quando a gente coloca Jesus em tudo que a gente faz, as coisas elas ficam mais leves. A gente passa a amar mais o processo, a gente passa a amar mais a gente mesmo. Eu já fiz essa experiência de colocar Jesus nos meus estudos. Eu me senti muito mais confiante. Quando você sabe que aquilo que você está fazendo, quando você entende que aquilo que você está fazendo vai gerar frutos, quando você entende que aquilo que você está fazendo está sendo visto por Deus, Ele está vendo todo o esforço que você está tendo e Ele vai te recompensar por isso, quando você entende isso, o processo ele fica mais leve. Eu não falo que fica menos difícil, porque sempre vai ter uma dificuldade ou outra. É normal, gente. Mas o processo ele fica mais leve. Você entende que não é sempre tudo que você vai compreender. Não é sempre tudo que você vai entender. No quesito escola mesmo, é só a gente pensar, não, você não vai conseguir ser bom em tudo. Não adianta, gente. Isso é uma coisa que eu demorei muito para aprender, mas eu aprendi. Você não vai conseguir ser bom em tudo. Você pode ser excelente em desenho, em pintura, e ser mais ou menos em física, em química. Ou você pode ser excelente em história, tirar as melhores notas. Ou tirar notas boas, mas não se dá bem com matemática. E, gente, isso é normal. É muito raro você ser bom em tudo. Não tem como, gente. Ou a gente é bom em tudo e falha um pouco em cada, ou a gente dedica muito, a gente entende isso, que a gente não consegue ser bom em tudo, e começa a melhorar naquilo que a gente sabe que a gente não é tão bom. Eu acho que não tem como a gente compreender tudo. E tá tudo bem.
Os apóstolos, às vezes, eles não compreendiam coisas que Jesus dizia. Eles não conseguiam entender certas coisas que Jesus propunha, certas parábolas, certas reflexões, e estava tudo bem. Como eu disse, não tem como compreender tudo, não tem como entender tudo, e está tudo bem. Você não precisa ser o gênio da matemática, da física, da química, da história, da geografia, tudo ao mesmo tempo. Você não precisa. Mas é muito importante que, mesmo sabendo que talvez você não seja tão bom naquilo, você coloque o seu esforço, você coloque o seu propósito, você coloque as suas metas para aquilo. Porque Jesus está vendo isso. Deus está vendo isso que você está fazendo, todo esse esforço que você está dedicando. E Ele vai recompensar isso. Jesus, gente, Deus, Ele é apaixonado pela sabedoria. Algumas pessoas, na nossa idade é comum, viu, gente? Não ver propósito nos estudos. Hoje em dia, eu não sei vocês, mas hoje em dia eu tô lá com 16, 17 anos, a galera em volta também. E a gente sabe a necessidade dos estudos para prestar vestibular, entrar em faculdade. Mas tem algumas pessoas que ainda não veem propósito nisso. E o propósito, gente, dos estudos não é só a faculdade, não é só o vestibular. Tem a ver com sabedoria. Tem a ver com você expandir o seu conhecimento, tem a ver com você expandir a sua alma. O ser humano, gente, ele é feito de memórias, de estudos, de sabedoria. O ser humano é feito de tudo isso. Quanto mais você aprende sobre o mundo, mais você se encanta por ele. Ou não. Porque tem algumas partes do mundo que de fato decepcionam a gente. Mas é tão importante a gente entender para a gente não repetir. O nosso cérebro, gente, Deus criou tudo tão perfeitamente, ele calculou tudo tão direitinho, que ele foi capaz de criar um órgão que é capaz de absorver e aprender tudo. A gente não tem a nossa memória, a nossa capacidade de aprendizado não tem fim. A gente tem armazenamento infinito. A nossa capacidade de armazenar as coisas, ela é infinita. E essa é uma obra linda de Deus. Olha como você consegue trazer Deus para dentro disso. De tudo que eu falei até agora, olha só em quantos pontos a gente conseguiu trazer Jesus. A gente conseguiu trazer Jesus nos estudos, no quesito de Jesus amava e ama a perseverança. Quando ele via isso nos apóstolos, essa perseverança, esse esforço, você querer atingir um objetivo, você querer atingir uma meta, Jesus admirava e admira muito isso. Não só isso, Deus nos concedeu um armazenamento infinito de aprendizado, justamente porque ele valoriza muito a sabedoria. Gente, a Bíblia, ela fala diversas vezes da sabedoria. Ela diz que o sábio, ele tem esse lugar no céu, sabe? Porque ele começa a reconhecer que as coisas em volta dele valem a pena. Deus, ele vê evolução através do esforço. Quando você se esforça para alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos pegar os estudos. Você sabe que você está com dificuldade naquela matéria e você foca para estudar aquilo. E você tira uma nota muito boa. Você foca, você se esforça, você coloca propósito e você tira uma nota boa, que você precisava. Pode nem ser, 10, mas você precisava daquela nota e você conseguiu. Você fez isso acontecer. Você tem noção de que não é só uma nota que você atingiu? Mas você atingiu um nível de amor próprio, que você dedicou a sua energia para que você pudesse entender aquilo, para que você pudesse chegar onde você quer. Você dedicou essa energia, você dedicou esse tempo, você aprendeu com isso.
a gente nunca vai fazer nada que vai ser em vão aos olhos de Deus. Nunca vai existir um processo que você está se esforçando, que você está tentando atingir e vai ser em vão nos olhos de Deus. Deus vê tudo. Ele leva em consideração tudo. Ele leva em consideração tudo. E, gente, existem muitos momentos que a gente pede para Deus alguma coisa e a gente espera sentado. A gente espera de braços cruzados. Deus, eles nos concedem essas bênçãos. Mas às vezes eles precisam da nossa ajuda também. Às vezes é necessário que a gente tome parte nisso também. É óbvio que se você pedir para Deus e ficar sentado, esperando Deus fazer a sua prova, isso não vai acontecer. Mas Ele pode acalmar o seu coração. Ele pode te dar força. Ele pode te dar esperança. Tudo. Ele pode te dar a gasolina para o seu carro andar. Eu já falei isso, no episódio passado eu falei. Deus, Ele pode te dar o vaso, a terra e a semente. Você só precisa plantar. Deus, se você colocar Deus nos seus estudos, Ele vai te dar esforço. Ele vai te dar paciência. Muitas vezes que a gente necessita. Ele vai te dar essa esperança. Ele vai acalmar o teu coração. Para que, a partir disso, você consiga realizar o que você deseja. A partir disso, você consiga atingir o seu propósito. Você consiga ter força para estudar, para tentar entender. Deus está vendo tudo isso, gente. Então, traz Ele para os seus estudos. Traz Ele para perto de você. Ele criou esse mundo lindo para que a gente pudesse conhecê-lo, entendê-lo. Então, fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos e pede para Deus e fala: Deus, fique na minha vida. Em todos os ramos da minha vida. Seja na minha rotina, que eu já pedi no episódio anterior, nos outros episódios, para que o Senhor se aproxime de mim. Seja na minha vida, em todos os ramos dela, na minha rotina. Eu quero a Tua presença nos meus estudos também, Senhor. Eu quero a Tua presença nos meus estudos, me dando força, Pai. Acalmando o meu coração. Fazendo morada em mim. Me dando confiança. É muito mágico como a nossa confiança, ela muda depois que a gente começa a entender que Deus está com a gente a todo momento. A nossa confiança, ela muda. Você não vai mais para aquele lugar sendo o mesmo. Você não vai mais para aquela prova sendo o mesmo. Porque você está com Deus. Deus, Ele é tão bom que ao mesmo tempo que Ele fortalece o nosso coração, ao mesmo tempo que Ele dá todas essas bênçãos, Ele também nos ajuda a fortalecer esse amor próprio que a gente tem. Gente, você se esforçar, você ir para uma prova calmo, tem a ver com amor próprio também. Confie mais em você. Confie mais no que você é capaz de fazer. Você é capaz de muita coisa. Você é filho de Deus. Você é capaz de muita coisa. A comparação, gente, ela só leva a gente para baixo. Se essa comparação não for uma comparação saudável, só leva você para baixo. Não se compare com as pessoas à sua volta. Às vezes elas não têm o mesmo histórico que você. Às vezes elas não têm os mesmos sentimentos que você. Nós somos pessoas muito diferentes, gente. Mas nós temos uma coisa em comum. Nós temos esse Pai em comum. Nós temos essa força, esse Deus que nos dá essa confiança. Muitas vezes, o que essa pessoa do seu lado faz para estudar para uma prova, ou o que ela está sentindo antes da prova, não é necessariamente o que você tem que fazer, o que você está sentindo. Você pode estar com medo.
Eu não estou falando que não vai haver medo, como eu disse, nenhum discípulo chegou, nenhum profeta e discípulo chegou onde chegou de boa, facinho. Não. Gente, teve provas, teve medo, teve tudo isso envolvido. Mas quando eles colocaram Deus junto, essa confiança, esse amor próprio, essa esperança, ela aumenta. Ela se faz concreta. Deus é tão bom que Ele nos concede tudo isso. Ele faz a gente se amar mais. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o seu próximo se você não tem esse amor próprio? Amor próprio, gente, não envolve só, eu me amo, eu me acho muito bonita. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você confiar em você. Você estudou, você sabe disso. Muitas vezes, gente, isso é científico, tá? Tem comprovação científica disso. A gente apaga da nossa memória tudo que a gente estudou pelo simples fato da gente estar nervoso. Conheço muitas pessoas em que isso acontece. E Deus nos ajuda nessa hora também. Olha como isso é mágico. Ofereça os seus estudos, ofereça o seu trabalho e use Jesus Cristo como inspiração. Jesus nunca desistiu. Ele podia ter desistido da gente muito fácil. Eu acho que qualquer um no lugar dele falaria, eu vou me sacrificar por esse povo pecador. Eu não. Eles que aprendam sozinhos. Jesus podia ter fugido, Jesus podia ter descido daquela cruz, ele tinha esse poder. Ele fez isso por você. Ele se esforçou por você. Se inspire em Jesus. Olhe para você, como Jesus olharia para você. Eu duvido que Jesus chegaria em você e falaria, não, você acha que você consegue fazer essa prova? Tá doida, não consegue nada. Eu duvido que Jesus ia falar isso para você. Então, por que você fica colocando isso na sua cabeça? Por que colocar isso na sua cabeça? Por que fazer disso um pensamento constante? Acredite mais em você, confie mais em você. E eu garanto que esse amor próprio, essa confiança, ela pode ser feita em conjunto com Deus. Antes, eu separei aqui um versículo para a gente ler, que é um versículo muito lindo, que ele resume todo esse episódio, tem tudo a ver com o que a gente falou. Mas antes dele, eu queria falar uma coisa extra, porque assim, muitas pessoas acreditam que Jesus, enfim, era contra estudos, era contra a ciência. Tem pessoas que vêm com aquela fala que, mas Deus não gosta de estudo nem ciência, que isso? Ciência e fé são incompatíveis. Gente, a ciência e a fé, elas se completam. Elas andam lado a lado. Deus criou esse mundo inteiro para que a gente pudesse se conhecer, para que a gente pudesse explorar, para que a gente pudesse entender a criação dele. Quanto mais a gente entende algo, mais a gente valoriza, gente. Quanto mais a gente entende uma pessoa, mais a gente valoriza ela. Então, o que eu desejo muito é que a nossa geração e as próximas gerações apreciem e amem essa criação de Deus. Quando a gente ama, quando a gente aprecia, a gente preserva. Quando a gente ama e a gente aprecia, a gente preserva. A ciência, ela faz a gente contemplar ainda mais a criação de Deus. Como que Deus e Jesus seriam contrários a isso? E para finalizar, eu queria trazer um versículo de Tiago 1. Tiago 1, versículo 5. Se você tiver aí com a sua Bíblia, abra a tua Bíblia. Se não, pode pegar aí na Bíblia online. Eu aconselho sempre tirar print, grifar e deixar isso bem assim colado na sua testa, para você não esquecer mais. Tiago 1, 5,
Ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Faz essa oração, lê esse versículo antes de alguma prova, antes de você ir para a escola, depois que você volta da escola. Pede essa sabedoria a Deus. Comece a enxergar essa ajuda de Deus. Comece a enxergar Deus nos seus estudos. Pede isso para Ele. Pede essa sabedoria. Pede que Ele conceda essa sabedoria para que você fique calmo se você não compreendeu algo. Peça essa sabedoria, que Ele te ajude a compreender essa dúvida. Peça essa calma, peça essa força, essa sabedoria. Essa oração, gente, ela não termina aqui. Você pode continuar falando com Deus, no seu íntimo, na sua intimidade com Ele. Continue falando com Deus. Continue trazendo Ele para os seus estudos. Continue contando para Ele sobre o seu dia na escola, na faculdade. Continue contando para Ele essas experiências, o que você aprendeu de novo, o que você não está entendendo. Deus é o mestre de todas as coisas. Ele conhece todas as físicas, todas as químicas, todas as matemáticas, toda a história. Ele conhece absolutamente tudo. Ele que criou, né? Às vezes a gente esquece disso. Eu agradeço muito que você tenha chegado até aqui. Eu espero de coração que essa oração que a gente fez, que essa reflexão que a gente fez possa te dar alguma esperança, possa te dar essa força que você estava precisando. Se você precisar conversar, se você precisar desabafar, a gente sempre está aqui para isso. Eu tô aqui, você pode conversar comigo, pode mandar algum direct, algum comentário. Deus tá aí. Deus tá aí sempre, Ele não vai parar de estar aí. Muito obrigada por estarem aqui. Continuem, gente. Confiem em vocês. Tenham essa confiança. Tenham esse amor próprio. Um beijão, gente. Até o próximo episódio. Tchau!